Então tá, vamos começar. Vou fazer esse videozinho aqui como uma revisão desses três conteúdos ali da tela, que vai cair na próxima prova, a prova 2 de penal. Concurso de crimes, ação penal e excludente de punibilidade. Foram esses três conteúdos aqui que ele passou por último. Interessante que são matérias bem extensas, bem compridas. Eu fiz alguns resuminhos, algumas coisas que pode ser que ajude na hora da prova, mas isso aqui não exige, assim, não tira o dever de todo mundo ter que estudar, tem que ler o material lá que está no Moodle, ter que revisar as anotações, que é bastante coisa mesmo, é chatinho. Vamos começar então, iniciando pelo concurso de crimes, tá? Concurso de crimes, e também, se quiser, acelera o vídeo, bota aí 1.5, 2x, o que ficar melhor, porque priorizar o tempo. Concurso de crimes, aqui eu fiz anotei os 4 tipos, né? Que ele passou em aula, que são os comuns assim da gente ver nas provas, que o primeiro é o concurso material. Concurso material. O que é concurso material? É uma pluralidade de condutas, ou seja, a pessoa que está cometendo um crime vai lá e comete mais de uma conduta, como por exemplo, matar alguém e fazer um tráfico de drogas, coisas assim que não tem nenhuma relação com a outra. Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. E aí o que acontece com isso? A pessoa quando faz desse jeito assim, mais de uma conduta e mais de um crime, tem o cúmulo material, que se chama, que daí soma as duas penas. Tu pegou 10 anos de reclusão por causa do homicídio e 5 por causa da coisa. Aí fechou 15. Não tem o que fazer. Próximo, que daí começa a ficar mais interessante, é o concurso formal. Formal. O formal vai. Não importa qual dos dois. Se vai ser o próprio, que também é chamado de perfeito, ou o impróprio, que também é chamado de imperfeito. Todo concurso formal ele vai ter uma conduta só, conduta única. E a diferença é que no concurso formal próprio não tem essa palavrinha chamada desígnio autônomo. Desígnio autônomo é a intenção que a pessoa tem de cometer mais de um crime. Por exemplo, se eu vejo duas pessoas que eu não gosto na rua e eu tô dirigindo um carro, e aí eu resolvo matar elas acertando com o meu carro. Meu desígnio, minha intenção é matar as duas. Então tem um desígnio autônomo. Eu tenho a minha conduta, minha única conduta, tem a intenção de praticar aqueles dois crimes. Diferente seria se eu visse uma pessoa que eu não gosto, atropelo ela, mas daí perco o controle do carro por causa da batida e atropelo outra sem querer. Daí eu não tinha intenção de atropelar a outra. Isso que quer dizer esse desígnio autônomo. A intenção que eu tenho por trás, tipo, para cometer o crime ou não. E depois, aqui eu vou explicar melhor de cada um, tá? Vai ficar mais fácil. Depois tem o crime continuado. Que daí o crime continuado o que, que é? É uma pluralidade de condutas, ou seja, eu faço uma conduta, né, mais de uma ação, tenho mais crimes, porém tem essa coisinha chamada aqui de nexo de causa de continuidade. Ou seja, tem uma intenção de os crimes são parecidos, os crimes têm comportam os requisitos ali de lugar, tempo, execução, essas coisas. Um exemplo, assim, que é interessante ver é, vamos supor, eu trabalho numa padaria aqui da esquina. E aí, nessa padaria, eu tô precisando de dinheiro. Tô precisando de R$ 1.000 pra pagar uma dívida, até a semana que vem. Ao invés de eu chegar no caixa, eu trabalhando no caixa, né, e subtrair, roubar R$ 1.000 direto assim, que o patrão ia descobrir, eu fico dia após dia pegando 100 pila. Hoje, no domingo eu pego 100 pila, na segunda eu pego mais 100, terça, quarta, fechei os 1.000. Vou responder pelo quê? Por 10 crimes de furto de R$ 100? Eu vou responder por um só crime continuado. Entende? Essas espécies assim de crime, concurso formal próprio e crime continuado são para beneficiar o réu. Sempre pensando nisso, para beneficiar quem cometeu essas condutas. E aí tem essa palavrinha, ó, muito interessante chamada exasperação. Tanto no concurso formal próprio quanto no crime continuado. Exasperação é um aumento de pena, é uma fração de aumento que está previsto na lei, entre 1/6 a 1/3 ou 2/3. E cúmulo é soma, soma as duas penas ali. Beleza? Próximo então, agora falar um pouco mais sobre o concurso material. Onde é que está escrito isso aí para a gente saber na hora da prova? Artigo 69 do CP. Vamos ali ver.
Artigo 69. Artigo 69. Concurso material. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ou seja, pluralidade de conduta e pluralidade de crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente, ó a regra, ó, cúmulo material, as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação de cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, aquela está fazendo referência à reclusão, a que está mais longe ali da palavra. Na hipótese desse artigo, quando a gente tiver sido aplicado, tá, e quando for explicado, se o motivo ter beleza, isso aqui é mais letra de lei, assim, tem que saber, pode ser que tenha alguma questão sobre isso na prova. Mas o interessante mesmo é esse caput aqui, o artigo 69 mesmo, que explica direitinho o que é o concurso material. Voltando ali então, características do concurso material. As penas dos crimes cometidos são somadas, ou seja, há o cúmulo. Tem que guardar essa palavrinha aqui. Cúmulo das penas, soma. Aí o exemplo aqui, né? A pessoa vai lá, faz um tráfico de drogas, e aí consegue 100 mil reais vendendo alguma droga. Só que ela não vai poder ficar com esse dinheiro assim em mão, né? Tem que limpar o dinheiro. Aí ela faz a lavagem de dinheiro para não ser pela Receita Federal para não pagar. Comum de acontecer isso. Esse é um exemplo de concurso material. Aí tem duas espécies. Homogênea, que é de igual, homo, e hétero, que é de diferente, e heterogênea. O que é uma espécie homogênea? Os crimes praticados são da mesma espécie. Ou seja, a mesma espécie é o mesmo tipo penal. Por exemplo, são crimes. Eu não sei mesmo se da mesma espécie quer dizer que é do mesmo tipo penal ou é do mesmo título ali, tipo, crimes contra o patrimônio. Pode ter sido um roubo e um furto, aí é um homogêneo, ou precisa ser só um roubo. Tem divergências, vamos. Mas tem que saber. Espécie homogênea, lembra que é de igual, mesma espécie, e heterogênea, que são espécies diferentes. Show? Concurso material, agora concurso formal. Daí dividir, tá? Concurso formal próprio, primeiro, depois o impróprio. O próprio é a regra, digamos assim. Concurso formal próprio está no artigo 70. Vamos lá dar uma lida? Artigo. Opa! Deixa eu ver se tá direitinho, né? Artigo 70. Concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, ou seja, única conduta, pratica 2 ou mais crimes, pluralidade de crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Tá? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Aqui está entrando na exceção, né, que é o concurso formal impróprio. Está no mesmo artigo 70. Tanto concurso formal próprio, que é até o ponto aqui, quanto concurso formal impróprio. As penas aplicam-se cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, aquela intenção que a pessoa tem de praticar os crimes. Consoante as disposições do artigo anterior. Parágrafo único. O parágrafo único é uma exceção, que depois eu vou comentar sobre ela, que se chama concurso material benéfico. Vamos ver ela. Não poderá apenas exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste código. Ou seja, um exemplo assim, a pessoa comete com uma só conduta, tá? Eu, dirigindo meu carro, eu atropelo uma pessoa e aí com a intenção. Com a intenção de matar ela e acaba pegando outra, sem querer. E essa outra só tem lesão corporal leve, tá? Então, eu cometi um crime, minha intenção era cometer o crime de homicídio, que eu consegui matar, e depois de, sem querer, acabei acertando outra pessoa junto, e essa pessoa teve só lesão leve, se machucou um pouquinho. Se for seguir a regra, teve uma conduta sem desígnio autônomo, sem intenção de praticar os dois crimes. Então seria concurso formal próprio. A pena seria exasperada, seria aumentada. Só que o homicídio vai de 2 a... Não lembro de quanto vai de 6 a 20. Vamos supor que eu pego uma pena gigante, 15 anos. E daí vai ter o aumento de pena. E o aumento de pena, a fração lá de 1/6, que é o mínimo, cometi 2 crimes, dá bastante. Vai dar uns 2 anos a mais. 2 anos e meio. Sendo que a lesão corporal me daria só 6 meses. Aí essa é a regra do concurso formal. É difícil isso daí.
Mas acho que vai ter um exercício ali que eu vou fazer que vai ficar mais fácil. Mas só lembrar que tem uma regrinha que se chama concurso material benéfico. Concurso material benéfico. Que depois a gente vai dar uma olhada nisso. Então, aqui um exemplo do que seria essa exasperação. A comete um acidente de carro e mata 5 pessoas dentro de outro carro. Ah, imagina, o cara tá dirigindo ali, bate no carro sem querer da pessoa e mata 5. Imagina ter que responder por 5 homicídio culposo. Não vai ser o caso. Ele vai responder por um homicídio culposo, porque é a pena do mais grave, né? Só que foram iguais. Exasperado, aumentado a pena da fração correspondente a esses 5 crimes. É para isso que serve esse concurso formal próprio, ou perfeito. É para ajudar a pessoa. Então, mais uma informaçãozinha, não há desígnio autônomo. Daí eu expliquei o que é desígnio autônomo, né? Intenção de praticar vários crimes, ou seja, o propósito independente de cometer as várias infrações. Não tem no concurso formal próprio. Eu não tinha, aqui nesse exemplo aqui, ele não tinha intenção de matar. Ele já não tinha intenção de matar uma pessoa, né? Muito menos de 5. Então, daí por isso que entra nesse caso aí de concurso formal próprio. Bora pro próximo. Aí é o cálculo da exasperação. Esse cálculo aqui, ele é da doutrina, jurisprudência, sei lá, usa. Tirei do site. Número de infrações, tá? Vai aumentando. 2, 3, 4, 5, 6. E o número aqui, ó, de fração vai diminuindo, por exemplo. Diminuindo não. Em regra vai aumentando, mas se tu fizer isso na prova, vai dar certinho. Faz assim, ó. 2. Aqui são os crimes, tá? 2, 3, 4, 5, 6 mais. Aí aqui tu começa com 6, 5, 4. Difícil de escrever aqui. 3 e 2. E aí bota 1 em cima. Um sexto, um quinto. Um sexto vai dar mais ou menos uns 16%. Um quinto dá 20% de aumento de pena. Um quarto dá 25%. Um terço dá 33% e um meio dá 50% do aumento de pena. Então, naquele caso, ó, se o cara foi lá e matou 5 pessoas, ele vai ter um aumento de um terço. Homicídio culposo no volante, não sei, vamos supor que seja 3 anos, ele vai ter 3 anos, o crime, né, um dos crimes, aumentado de um terço. Mais um terço, que vai ser mais um ano. Ou seja, ele vai ter 4 anos. Concurso formal próprio. Se ele estivesse no concurso material, olha só, 3 anos, né? 3 vezes 5, 15. O cara teria que cumprir 15 anos na cadeia. Olha. Então, pode ver como ajuda um monte a pessoa ali. Agora, concurso formal impróprio. Impróprio. Ou imperfeito, tá? Tá na parte final ali do artigo 70 que a gente deu uma lida antes, que fala a partir daqui, né? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação omissão dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, as penas são somadas, aumentadas ao cúmulo, né? E aqui um exemplo. A atropela seus inimigos B e C que atravessavam a rua e causa lesões corporais. Não matou os dois, ó, coisa boa, pelo menos não matou. Só causou lesão corporal. Ele vai responder por esses 2 crimes de lesão corporal. Vai somar as penas. Ao invés de ser aquela exasperação de antes, vai ser somadas. Cúmulo. Somadas cúmulo. Então, há desígnio autônomo. Intenção de praticar várias condutas. E aí, vamos ver o que mais tem próximo. Aí já vamos para o crime continuado. Crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Vamos dar uma lida. Tá, na cara aqui, ó. Crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, pluralidade de condutas, pratica 2 ou mais crimes, pluralidade de crimes, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Não entendi nada. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Aqui a fração muda um pouquinho. A gente vai ver ali. Aqui na lei fala de 1/6 a 2/3. Antes era de 1/6 até metade. Ou seja, o que é o crime continuado? A pessoa a pessoa faz uma pluralidade de crimes por meio de uma pluralidade de condutas. Esse é um exemplo assim, ó, do cara que sabe lá o camelódromo em Porto Alegre? Tem
Não é Campo mas que chama, né? A parte de cima ali, de onde pega os ônibus. Centro comercial. Aquilo ali é um centro comercial. Se alguém, eu vou lá com meus parceiros de noite, e aí arrombo a porta e começo a invadir várias daquelas bancas ali, ó, não há a pluralidade de condutas, porque eu precisei arrombar o centro comercial, mas eu invadi cada uma, cada uma das lojas que estavam ali, ó, pá, uma aqui, invadi 10, até a polícia chegar e fugir. E há também, ó, pluralidade de crimes, óbvio, né? Roubei aqui, roubei aqui. Roubei não, furtei, né? Que não tinha ninguém. Furtei 10 banquinhas. Só que percebe que tava, além do crime ser da mesma espécie, né? O mesmo tipo penal, o mesmo artigo, que é o artigo 155 furto, há condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Foi no mesmo, na mesma noite, foi no mesmo local, teve a mesma execução. Então esse é o exemplo perfeito assim, ó, do que é o artigo, do que é esse crime continuado. É uma pessoa que, e aí o que acontece? Exaspera a pena. A pena ocorre essa exasperação aqui, ó, de 1/6 até 2/3. Eu não vou responder por 10 crimes de furto nesse caso. Eu vou responder por um crime de furto, porque são iguais, né? E somado do máximo, que seria de 2/3 ali. A gente vai ver o cálculo. Exceção, parágrafo único do artigo 131. Vamos ver o que é essa exceção aqui? Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, ó, crime doloso, tinha intenção de fazer, mas tem que ter violência e grave ameaça à pessoa. Tipo um roubo. Cometi 5 roubos diferentes ali. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade dos antecedentes, blá blá blá. Tá? Tá aqui. Aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave. Tá igual. Se diversas, até o triplo. Ó, essa espécie de crime continuado aqui aumenta até o triplo, ao invés de ser até 1/3, de 1/6 a 2/3. Acho difícil o professor cobrar isso na prova, sabe? Mas é bom saber que se o crime tiver violência, grave ameaça à pessoa e contra vítimas diferentes, acontece isso daí. Aumenta até o triplo, ao invés de ser essa fração aqui de 1/6 até 2/3. Tá? Crime continuado, vamos ver qual é a coisinha. Aqui é a fração. Ó, como o pessoal é inteligente ali do direito. Continua a mesma coisinha do outro, do crime concurso formal próprio. Aumentou aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentou para 7. E a fração foi 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3. Faz sentido para eles, é só a gente fazer aquele negocinho ali. Bota 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí tem que lembrar que esse aqui vai até 7. Aqui tem um plus. E vai ao contrário depois. 6, 5, 4, 3, 2, 2. Deu alguma coisa errada, né? 6, 5, 4, 3, 2. Ah, segue a fichinha. Não sei o que aconteceu aqui. Faltou um negocinho ali. Segue a regrinha aqui. Vai dar certo. Também não sei se vai ser tão exigente, né? O professor vai ser tão exigente a ponto de cobrar esse cálculo aí. Mas é assim que eles fazem na prática. Vamos lá que o tempo é curto. Aqui, essa coisinha aqui, ó, salva. Não, pena que não dá pra levar isso na prova, mas se tiver isso aqui na cabeça, treinar, fazer os exercícios, que nem eu vou tentar fazer agora rapidinho, bah, mata a questão facilzinho. Primeira coisa que tem que analisar se tem pluralidade de condutas ou não. Se a pessoa agiu mais, se teve mais de uma ação ou omissão ou não. Vamos por cima. Se teve mais de uma ação ou omissão. Condições semelhantes, ou seja, se foi aquele caso de ser no mesmo tempo, no mesmo lugar. Se sim, é um crime continuado. E a regra do crime continuado é exasperação. Aumento de 1/6 até 2/3. Se não teve condições semelhantes, foram crimes desconexos um do outro, concurso cúmulo material. E aí soma. Cúmulo material é a soma das penas. Se foi só uma conduta, teve desígnio autônomo, não teve intenção, concurso formal impróprio. Se teve desígnio autônomo, se a pessoa tinha intenção de fazer, cúmulo material também nele. E se não tem desígnio autônomo, concurso formal próprio. Aumenta a pena. Vamos fazer um exercício ali, que vai ficar legal.
Só vou falar mais uma coisinha, vou voltar ali pro concurso formal impróprio. Deixa eu voltar por aqui. Aqui. Uma história bem interessante que faz a gente entender bem, sabe? Eu vi de um professor falando uma vez um exemplo de concurso formal impróprio bem forte, assim, ó, que a gente descobrindo essas coisas, a gente não esquece e a gente entende a matéria. É na época do nazismo, lá, o pessoal matava judeu, bah, morreu mais de milhões de judeus, né? E aí, nos campos de concentrações, para os nazistas economizarem bala, olha o absurdo, eles enfileiravam os judeus um atrás do outro. Pá, 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 pá. E aí deixava eles de pé e com um só tiro da pistola dos caras, eles acertavam a cabeça do primeiro e ia acertando dos próximos para economizar munição. Olha o absurdo que os caras chegavam, né? Para não gastar bala, eles faziam isso. E aí, esse é um exemplo clássico que a gente não esquece de o que é um concurso formal impróprio. Seria justo o cara que fez isso, ele ter uma exasperação, ter um aumento só de pena, ao invés de responder por cada crime, se ele tinha a intenção de matar cada um deles. Seria diferente se eu vejo um cara, meu inimigo mortal, dou um tiro nele, e aí o tiro vai lá, passa por ele e acerta o outro que tá atrás dele. Beleza, não tinha intenção de fazer isso. Mas agora, tu enfileirar as pessoas e com um só tiro para economizar munição, tu pá, matar é foda, pá. Isso daí, um professor contou, bah, nunca esqueci. E é pesado assim, mas tu consegue ver ele bem direitinho. O que é o desígnio autônomo? O pessoal tinha a intenção de fazer isso. Foda. Então, vamos. Ó, depois já vai pra ação penal. Vamos fazer uns exercícios ali, ó, que eu peguei do Moodle do professor. Legal de fazer todos eles, tá? Eu vou fazer uns primeiros aqui, depois eu vou pro último, que vai ter uma. Vai ser legal pra eu terminar de explicar a matéria. Vamos ver, vamos fazer esse aqui. Vamos ler junto. As regras do concurso formal perfeito, em que se adota o sistema da exasperação de pena, foram adotadas pelo Código Penal com o objetivo de beneficiar o agente que, mediante uma só conduta, praticou dois ou mais crimes. Ou seja, ele só explicou o que é concurso formal perfeito, próprio. Concurso formal próprio. No entanto, quando o sistema de exasperação for prejudicial ao acusado, olha, está falando lá da exceção. Quando o sistema de exasperação for prejudicial ao acusado, deverá prevalecer o sistema do cúmulo material, em que a soma das penas será mais vantajosa do que o aumento de uma delas, com um determinado percentual, ainda que no patamar mínimo. A essa hipótese, a doutrina deu o nome de: isso aqui não vai estar na lei. Isso aqui, eu vou lá mostrar onde é que está. Isso aqui, ó, tá nesse artigo. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Isso aqui se chama concurso material benéfico. Ou seja, não vai utilizar o concurso formal perfeito, porque se utilizando a regra do cúmulo material seria mais benéfico pro bandidinho. E aí fica dessas, tá? Os outros ele inventou ali os nomes, né? Exasperação sui generis, concurso formal heterogêneo, isso aqui não existe. Só o imperfeito existe, mas não tem relação. O que ele está falando aqui sobre isso é concurso material benéfico. E realmente, aqui ele falou, ó, a doutrina. É os juristas lá quem escreve os livros que deram esse nome. Na lei não está escrito. Vamos pro próximo? Barbada esse. Ah, esse aqui é grande, né? Mas acho que vai ser rápido. Em relação ao concurso de crimes, é incorreto. Tá? Sublinha aqui incorreto. O agente que investe com seu veículo automotor dolosamente em direção a um desafeto, atingindo-o, mas acaba por lesionar culposamente, ó, não teve intenção. Também, um terceiro, incorre em hipótese de concurso formal imperfeito ou impróprio. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Beleza? Vamos ver. O agente que investe com seu veículo automotor dolosamente em direção a um desafeto e atingindo-o. Uma só conduta, né? Então a gente está aqui. Conduta única. Vamos ver. Mas acaba por lesionar culposamente também um terceiro. Ele teve intenção. Ah, desculpa. Vou botar no silencioso aqui meu celular. Ele teve a intenção de atingir o terceiro? Não teve. Então, ó, já matamos. Concurso formal próprio. Vamos terminar de ler? Mas acaba por lesionar completamente também o terceiro incorre em hipótese de concurso formal imperfeito ou impróprio? Não. É concurso formal próprio. Então já pode marcar. Tá incorreta? Claro que aqui eu tô fazendo exercício e vou fazer assim diretão. Mas na hora da prova, analisa.
analisa todas as questões, né? Não vai perder ponto de bobeira. Vê se tá realmente correta, tá? Bora pra próxima? Aqui as outras vão estar corretas. Acredito. Vamos ver, mais um texto grande é chato, né? Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue resolver. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, ó. Olha a intenção do Juarez, ó. Causar a morte do casal de vizinhos. A intenção dele. Tu já tá vendo que tá caminhando para ter desígnio autônomo. A intenção dele é praticar mais de um crime. Aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas. Olha aí, Juarez. Uma conduta com desígnio autônomo? Sim, teve desígnio autônomo. Porque a intenção dele é matar os dois. Tá escrito ali, ó. Com a intenção de causar a morte de um casal dos vizinhos, matar os dois. Vamos seguir, ver como é que vai se desenvolver isso aí. E causa eficiente da morte do casal. A causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao Ministério Público com relatório final do iniciado de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão do excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Aqui ele está fazendo link lá com a ação penal subsidiária da pública. Vamos ver? Depois de vários meses com a omissão do promotor de justiça, o filho do casal, ou seja, o cara é um dos CAD, é um dos cônjuges de ascendente e descendente. Ele é o descendente. Ou ascendente. Do casal. O filho do casal, é importante saber que ele é o filho, falecido, procura o advogado da família para a decisão das medidas cabíveis. No momento da apresentação de queixa em ação penal privada, olha, ó, ação penal privada subsidiária da pública, mas não confunde nós que ele vai pedir. O advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em, bora ver, concurso material? Concurso material? Mas teve mais de uma, ó, para ser concurso material precisa ter pluralidade de condutas. Não teve. O cara só jogou uma bomba. Só jogou um artefato explosivo. Teve só uma conduta. Então não é concurso material. Já arriscamos daqui. Concurso formal pode ser. Vamos ver. Continuidade delitiva não é crime continuado. E concurso formal. Agora vamos ver. Primeiro, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes. Não é exasperação. Porque, ó, o Juarez, apesar de ele ter feito uma conduta única, ele tinha intenção, tinha desígnio autônomo. Então, vai ser concurso formal impróprio, que vai ocorrer o quê? Acumulação material. Vamos ver? Letra D. Concurso formal. Impróprio, tá? Requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Matou. Letra D. Tá? Vamos mais uma, depois eu vou para a última, senão vai ficar muito longo. Pedrinho, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários. Ah, Pedro, vai fazer. Inclusive de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste. Ó, uma conduta, 2 crimes. Mas ele já não tinha intenção de fazer nenhum, não tem desígnio autônomo. A gente percebe isso, porque ele não tinha nem intenção de matar um, vai ter intenção de matar os dois. Júlio, que era o homem ali, faleceu em razão de lesão causada pelo projétil. Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente membro. Isso aqui vai ser lesão corporal grave ou gravíssima, por isso que ele falou isso aqui. Mas vamos ver. Preocupado com sua situação jurídica, Pedro o procura, ou seja, o cara que deu o tiro, né, sem querer, na condição de advogado, para orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer sobre o ponto de vista técnico que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de... Quais são os crimes que ele cometeu? Homicídio culposo, beleza, cometeu homicídio culposo. Lesão corporal culposa, cometeu também. E disparo de arma de fogo. Aqui é sacanagem, tá? Acho que o professor não vai cobrar isso aqui. Isso aqui tá na lei de desarmamento. Pelo que eu me lembro, para tu incorrer nessa pena aí de disparo de arma de fogo, tu tem que ter intenção de disparar. Tu tem que chegar no meio da rua, pá, e atirar para cima. Não é o caso de tu atirar, apesar de ter tido, dele ter agido com culpa, né? Não faz. Esse crime aqui não admite modalidade culposa, só uma modalidade dolosa. Então esse aqui não é. Mas sacanagem, isso aqui. Tu tem que saber a lei de estatuto de desarmamento. Que ninguém falou sobre isso ainda. E sim, vai ser em concurso formal. Mas não essa daqui por causa dessa última parte. Vamos ver o próximo. Homicídio culposo, lesão corporal grave. Ah, não é.
sabe que eu acho que não é grave, não vai ser lesão corporal grave, porque ele não teve intenção, acho que lesão corporal grave só pode ser se teve intenção de fazer essa lesão. No caso, teria sido grave, se eu não me engano, essa lesão, mas ele não teve intenção, então não é. Homicídio culposo e lesão culposa. Um concurso material não vai ser concurso material, por quê? Se fosse concurso material, teria que ser. Ele teria que ter tido uma pluralidade de condutas. E no caso não teve, ele só disparou uma vez a arma. Não é concurso material. Vai ser a letra D. Homicídio culposo e lesão culposa. Em concurso formal. Ele não tinha intenção de praticar nenhum dos crimes, mas praticou. E aí vai responder concurso formal. Vai aumentar a pena. E aí aqui, na hipótese, como deverá ser aplicada a pena? A resposta para essa questão aqui, ela fica meio... tu vai ter que dar uma resposta que depende. Porque a regra, como é concurso formal, a regra seria o quê? Concurso formal próprio, vamos ver? Concurso formal próprio, a regra é exasperação. Só que nesse caso, pode ser que a exasperação seja prejudicial à pessoa, porque ele vai responder por o crime do artigo 121, ó, matar alguém, homicídio culposo, cadê? Detenção de 1 a 3 anos. Não é tanto, na verdade, né? 1 a 3 anos é pouco. E ele também vai responder pelo crime da pena do 129, que é lesão corporal culposa. Cadê? Lesão corporal culposa. Aqui. Que vai ser uma detenção de 2 meses a 1 ano. Eu acho que no final das contas vai ser essa mesmo, mas a resposta ideal seria que depende. Se pode ser ou concurso formal próprio ou concurso material benéfico, dependendo do juiz fazer o cálculo de pena, né, e ver qual dos dois seria melhor para o réu. Beleza, tem mais alguns exercícios aqui. Depois, vamos fazer só mais esse, tá? E depois eu vou pro último, porque tá longo. Marcondes, necessitando de dinheiro para comparecer a uma festa no bairro que residia, decide subtrair R$ 1.000 do caixa do açougue da propriedade de seu pai. Isso aqui vai pegar coisa. Eu acho que isso aqui vai. Furto. Vamos ver. Já tô sentindo um cheirinho de excludente de punibilidade, um bagulho assim. Para isso, aproveita-se da ausência de seu genitor, do pai, né? Que naquele dia comemorava seu aniversário de 50 anos, para arrombar a porta do estabelecimento e subtrair a quantia em espécie necessária. Ou seja, o cara meteu um furto aqui. O cara fez um furto, arrombou a porta e subtraiu os R$ 1.000 da propriedade do pai. Analisando a situação fática, é correto afirmar que Marcondes não será condenado pela prática de crime, pois é isento de pena, em razão da escusa absolutória. Pode ser, a resposta certa. Depois a gente vai ver ali no artigo 155 o que diz, mas vamos ver o resto. Marcondes deverá responder pelo crime de furto de coisa comum, por ser herdeiro de seu pai. Não é nada de ser herdeiro do pai por esse motivo. Marcondes deverá responder pelo crime de furto qualificado. Não tem nenhuma qualificadora com isso. E Marcondes deverá responder pelos crimes de dano e furto simples em concurso formal. Pô, ele arrombou a porta, né? Mas a intenção dele não era arrombar a porta, a intenção dele era só furtar. Fazer esse dano, que foi arrombar a porta, foi uma... Teve que fazer para poder fazer esse furto. Vamos ver no artigo 55, que eu acho que vamos ver as escusas absolutórias. Ó, falando sobre o furto, tá? Vamos dar uma passadinha. Eu acho que tá no final desses aqui, ó. Usurpação? Não. Calma aí, deixa eu ver onde é que será que tá. Eu vou tentar pesquisar aqui, ó. O que ele falou aqui? Isento de pena, escusa absolutória. Vamos ver se diz alguma coisa sobre escusa absolutória. Não. Ou isento de pena. Tá lá no artigo 181. Tá falando tudo sobre o... Tá falando ainda sobre os crimes contra patrimoniais, né? É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ou seja, do marido, do ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural.
E aí aqui o 83 não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é de roubo ou distorção ou quando há emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Que não é o caso. O que foi só um furto. Ele não vai... Não teve violência, grave ameaça à pessoa. Então, a resposta correta vai ser essa letra A, mas que questãozinha difícil e chata de responder, porque teria que se lembrar dessa escusa absolutória. O professor falou sobre isso na aula, mas não deu uma ênfase grande. Chato essa questão. Vamos lá para a última. Olha só esse daqui. Aproveitando o feriado de 20 de novembro, o meliante adentra num edifício comercial e arromba 10 lojas ali existentes. É aquele exemplo lá que eu dei. Eu com meus parça, a gente foi lá no centro comercial, no caminhonódromo, no centro, arrombamos, levando de cada uma delas os bens de valor que encontrou, em especial os equipamentos eletrônicos como notebooks e tablets. Em caso de condenação, como deve proceder o juiz para aplicar a pena? Explique. Ó, vamos ver. Pluralidade de condutas? Sim. Tem condições semelhantes? Claro. Porque, ó, ele arrombou 10 lojas existentes naquele centro comercial. Então é crime continuado. O que o juiz vai ter que fazer? Exasperar a pena de 1/6 a 2/3. Em caso de condenação, como deverá proceder o juiz para aplicar a pena? Explique. Deverá exasperar, aumentar a pena de 1/6 a 2/3. Na verdade, vai aumentar de 2/3, porque é o limite máximo. Mas pode colocar de 1/6 a 2/3 de um dos crimes ali de furto que o cara fez. Barbada. Beleza, então. Finalizamos esse aqui. E agora, daqui a pouco, vamos para ação penal.